Fala, meus leitores, como é que estão? Estão bem? Estão lendo muitas obras? Eu espero que sim. E hoje eu estou aqui para falar de uma obra que eu li recentemente. A obra se trata sobre o protagonista, que era da seita demoníaca. Ao certo, ele era o mais forte de lá. Ele com 15 anos já era mais forte, solava todo mundo. Só que, infelizmente, a seita demoníaca foi literalmente obliterada. E todos morreram, menos o protagonista. E o protagonista, como a última esperança da seita demoníaca, ele tenta sobreviver ao máximo. Só que ele vai parando em outras coisas. O objetivo primário dele no início era só se vingar. Só que depois surgem os deuses. Aí o negócio fica doido e o protagonista agora quer matar todos eles. Também por causa do passado dele. Então você entende mais sobre ele. E depois disso ele vai seguindo agora com essa outra menina nova que apareceu, sem ser a que é, entre aspas, gêmea dele, que sobreviveu junto com ele. E a obra vai contar essa história desses dois. E eu ainda acho que eles vão formar um time, pelo menos, vai ser o trio. Ele, essa outra que sobreviveu com ele e essa menina nova de cabelo branco. Esses três vão ir por aí matando demônios. E o protagonista e a gêmea, entre aspas, dele, e os dois com 15 anos já eram os mais fortes das suas próprias seitas. E é isso, rapaziada. Espero que leia essa obra no futuro e o nome vai estar na tela, então não precisa se preocupar. E vamos pro vídeo. O manhwa já começa com morte, destruição, fogo e muito sangue. Um cara quase morrendo, ele fala para o protagonista, ou possível protagonista, para ele fugir, porque ele era a última esperança da seita demoníaca. E assim ele fez. Hoje foi o dia em que a seita demoníaca caiu. O nome do protagonista era Lin Shoushi. Ele tinha 14 anos e era o último herdeiro da seita demoníaca. E também seu único sobrevivente. E depois de fugir da seita demoníaca, ele foi para uma cidade morta, ou fantasma, como você quiser falar, onde não tinha nada mais do que ruínas. E no centro dela tinha apenas uma estátua que parecia ser de alguma deusa ou coisa do tipo, e ela não tinha nenhum arranhão ou corte, ela simplesmente estava intacta. Aí o protagonista foi para o meio da cidade, que era em frente a essa estátua, e o lugar estava cheio de ki demoníaco, então ninguém iria até lá só para pegar o protagonista, já que era um lugar proibido para as pessoas. O protagonista conta que ele nasceu nessa cidade que agora só está em ruínas. E apenas dois bebês conseguiram sobreviver ao desastre de 15 anos atrás, que no caso o protagonista tem 15 anos. E o seu mestre, que é o mestre do protagonista, ele encontrou ele ainda bebê e pegou ele para criar. Então ele criou até os 15 anos o protagonista, que aos 15 já era o mais forte da seita demoníaca. E quando ele meditava, tem um fio vermelho que liga ele até outra mulher que estava lá. No caso, obviamente, ela é o outro bebê que sobreviveu com o protagonista daquele desastre de 15 anos atrás. Ela era Mu Xinjing e tinha 15 anos e ela era a mais forte da seita taoísta. E já com ela chegando perto dele, ela faz uma armadilha e começa uma mini luta entre o protagonista e essa mulher da seita taoísta que tem a mesma idade que ele. Só que o protagonista acabou levando a pior e foi pego e ferido por ela. Ela ainda tentou converter ele pro lado dela, pro lado da justiça, mas não adiantou. Ele nunca se curvaria para ninguém. E próximo dela matar ele, surge uma criatura estranha atrás dela. A criatura era bizarra, como se tivesse uma mão em cima da cabeça dela. E essa criatura, ela soltava uma névoa branca, que era o mesmo poder que quando a cidade do protagonista foi destruída, ela estava em volta dessa névoa branca. Então é o mesmo poder que destruiu essa cidade há 15 anos atrás. Aquilo era um dos deuses que a seita taoísta, que era da menina que o protagonista estava enfrentando, eles acreditavam nesses deuses. E o protagonista lembra da sua promessa com seu mestre quando era mais novo. Então ele se levanta todo ferrado, ele se levanta novamente para caçar demônios. Que na visão do protagonista aqui não era um deus, e sim um demônio. Vendo essa luta entre o protagonista e o demônio, ela começa a se questionar e percebeu que não podia ignorar isso. E ela foi pra luta junto com o protagonista para matarem aquela criatura. E ao decorrer da luta teve uma explosão. E já no outro capítulo, nesse mesmo lugar onde teve essa batalha, que agora estava deserto e não tinha ninguém, nós vimos a líder da seita taoísta na cidade. Acredite ou não, a estátua que estava no mesmo lugar em que o protagonista e a menina lutaram contra aquele deus, ou demônio, ela estava totalmente intacta, sem arranhão nenhum. E em outro lugar, o protagonista ele já acorda em um lugar totalmente estranho e ele acorda sem saber de nada. E ele, com pressa para saber onde ele estava, ele acabou saindo do quarto escuro em que ele estava descansando. E quando ele saiu, ele deu de cara com uma mulher de cabelo branco. Ela parecia ser bem bonita. E ela também não falava muito, ela era bem misteriosa. Então ela falou que ia levar o protagonista para um lugar onde alguém queria falar com ele. E assim acaba o resumo dos 3 capítulos iniciais dessa obra, que infelizmente só tem 5 capítulos traduzidos em português.
E é isso, rapaziada. Sim, acaba o resumo dessa obra, que eu gostei bastante. O protagonista também me chamou a atenção, porque ele não curva a cabeça pra ninguém, mesmo todo ferrado, ele ainda continua. E eu gostei muito, espero que vocês leiam. O nome vai estar na tela, claramente. E eu peço like, você se inscreva e tchau.